Pai amado, Pai Santo, essa é a Tua palavra, meu Pai. Confirma a revelação do Teu Espírito Santo, da palavra revelada. Conforme Tu tens falado, eu creio que vai se cumprir em nome de Jesus. Vamos ler uma palavra sobre o pão que fica aqui em Atos, João capítulo 6, versículo 35. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. João capítulo 6, versículo 35. Oh Deus. Deus, maravilha, aleluia. Glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. João capítulo 6, versículo 35. Pai amado, essa é a Tua palavra. Confirma bem essa vitória, meu Pai, de cada um que vai ouvir, em nome de Jesus. João capítulo 6, versículo 35 diz: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Não pode sentar, amém, irmãos? Abençoa, Jesus. Espírito Santo de Deus. Glória, 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 glória a Deus. Irmão, que maravilha, né? A gente ler essa palavra tão poderosa e ver que nós temos aqui da parte de Deus, né, um alimento que o próprio Jesus disse-lhes no capítulo 6, 36 de João. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém, terra? Então nós vemos aqui, irmãos, que o Senhor Deus, né, está nos deixando uma grande promessa, né, de tudo que o homem precisa na terra para sobreviver é comida e água, né? E Deus está nos falando aqui em Sua palavra que Ele é o próprio pão e Ele também, né, é a água. E nesta noite nós cremos que o Espírito Santo de Deus, que representa a água, está em nossa vida, né? Está nos abençoando, nos confortando, porque, irmão, o que seria de nós sem o conforto do Espírito Santo, né? Nem de casa nós teríamos saído, né? Mas o Senhor tem estado conosco em nossas aflições. Então nós vemos aí que teve um irmão hoje que falou comigo que estava muito aflito, a sua esposa também aflita. Eu falei: irmão, é Jesus que está voltando para buscar a sua igreja, e os crentes que estão andando com Deus estão aflitos, estão precisando ali, né, de uma força espiritual maior. E essa é a hora de buscar aquele azeite, né? Que a Bíblia diz que as prudentes tinham azeite e as loucas não tinham. Então essa é a hora, né, de nós começar a buscar o azeite do céu, né? Buscar o azeite de Deus, porque quando a gente estiver, né, com Cristo, nós não teremos fome de pão nem sede de água, porque a nossa vasilha de azeite vai estar farta e nós vamos ter saúde espiritual. Que, irmão, que coisa linda é um crente, né, cheio de vida espiritual, né? No dia de hoje nós vemos aí muitas pessoas falando que os crentes espiritual são os crentes chatos, os crentes que não sabem conversar de outra coisa senão da Bíblia. Mas nós sabemos que o crente espiritual, né, ele é espírito, né, e o crente carnal é carne. Então não tem realmente comunhão, não tem como ter comunhão um crente carnal com um crente espiritual, porque o crente espiritual, ele vive num plano espiritual, né, que tem uma separação, um plano espiritual, uma profundidade com Deus, e muitas das vezes o Senhor requer ali determinadas pessoas tenham essa separação, né,
Tem pessoas que não têm como ter uma vida normal na terra, comer, beber e dormir. Ela tem uma separação, né, que Deus cobra ali para que a gente venha, né, estar conectado com Cristo, fazendo a sua vontade. Então os irmãos veem que nesse dia que nós estamos aqui, nós estamos mais uma vez vendo para Deus, olhando para Deus e buscando a parte espiritual, o alimento espiritual. Porque se nós ficarmos só vivendo das coisas material, né, irmão? Deus não vai poder nos abençoar se a gente ficar só vivendo para coisa material. Vê que tinha duas irmãs ali, uma arrumava a casa e a outra estava ouvindo a palavra de Cristo. E o Senhor falou o quê? Você escolheu a melhor parte que jamais será tirada. Então, quando nós escolhemos a parte que é buscar Cristo, nós recebemos uma vitória que ninguém pode nos tirar. Quantas e quantas vezes eu cheguei aqui na casa do Senhor problemático, com problemas que não teria como o homem resolver, e Deus me dá a solução, eu saio daqui contente, alegre, chegar em casa cantando, coisa que se eu não tivesse saído de casa eu estava prostrado. Mas a gente vem mesmo doente, mesmo com problema, muitas das vezes chegava na casa do Senhor doente e já saía curado, muitas das vezes saía com problema de casa, chegava na igreja com problema e saía daqui com a solução. Recentemente Deus, né, esteve revelando até o cartão, né, do banco que estava para chegar, e eu achei incrível que Deus revelou até o nome do banco, né, do qual o cartão ia chegar. Essa semana chegou, não demorou nem um mês, o cartão chegou, e eu fiquei assim, achei aquilo incrível, como que Deus sabe todos os nossos problemas, que a pessoa que tem uma ligação com Deus, Deus revela a sua saúde, Deus revela os seus problemas pessoais, Deus revela a sua família, como foi o caso aqui, muitas das vezes Deus revelou até o nome dos meus sobrinhos, né? E pessoas que estavam em casa, na minha casa, que não vieram à igreja, e Deus dizer que estava cuidando de pessoas que não vieram à igreja, mas que estavam em casa. Então que nós possamos acreditar realmente que Deus está cuidando dos nossos familiares, que Deus está trabalhando na nossa casa. Dentro da nossa casa não vai faltar nada, porque Deus não vai deixar. Então, se nós nessa noite acreditar que Deus realmente está cuidando dos nossos familiares, Deus vai mostrar que a nossa credibilidade a Deus não é em vão, né? É muito triste, irmão, quando as pessoas olham para a vida cristã somente para o lado material, né? Existe algo a mais, né? Tem um lado espiritual, né? Esse lado espiritual é um lado que o cristão tem que buscar, que Deus está sempre cobrando, que nós venhamos buscar esse lado espiritual, essa busca espiritual incessante, né, da parte de Deus. Porque muitas das vezes eu conheço pessoas que só vão à igreja aos domingos, né? Nem porque trabalham durante a semana. Então, a vida da pessoa, ela resume só naquele dia que ela vai ao culto, depois dali ela esqueceu tudo, ela vive só para o trabalho. Agora, quando a pessoa está conectada com Deus, ela pode vir no culto a segunda ou qualquer dia da semana, mas a mente dela, ela está conectada com Cristo, né? Ela sabe até onde que pode ir, aquilo que não pode fazer. Então, nos dias de hoje, esses dias, o irmão que é pregador chegou para mim e falou: irmão, eu fui numa festa evangélica, quando eu cheguei lá estava tocando uma música que não era música evangélica, e o irmão que estava lá, quando viu que eu estava me retirando da festa, me disse que eu deveria ficar na festa. Eu falei que não ia ficar, e ele falou que tinham pessoas ali na festa que não eram evangélicos. Ele falou assim: olha, se é uma festa evangélica, tem que ter música evangélica. Então, a pessoa que não tem uma ligação com Deus, que ela está no plano carnal, ela vive somente para as coisas da carne. Ela não tem aquele compromisso de ter um parâmetro, né? Tudo isso eu posso fazer, isso aqui eu não posso fazer. Não, ela acha que tudo é normal para ser feito. Mas quem anda com Deus em espírito, sabe que nem tudo que a carne pede, o crente tem que fazer. Esse dia o missionário Davi Miranda falou no rádio que a carne é um demônio. Se os irmãos for ver, a carne não pode agradar a Deus, né? A Bíblia diz que é em espírito e em verdade que nós temos que servir a Deus. Então, se nós olharmos para o mundo com o olho da carne e viver na carne, a gente não vai ver a Deus, né? Então, somente a pessoa espiritual que nasce de novo, que tem uma nova, que vê o mundo com outro olhar, né? Um olhar espiritual, é que vai poder chegar até Jesus. Eu me lembro do testemunho A Última Trombeta, que diz, né, este CD vende na loja evangélica, é uma revelação de 1960, e nesse CD diz que milhares de jovens que tinham aceitado ao Senhor Jesus nos últimos tempos tinham ficado na terra,
E o pior ainda que seria que aceitaram a marca da besta, né? Que os irmãos sabem que a marca da besta seria ali um selo para que ninguém mais fosse para o céu depois do arrebatamento. Então, esse parâmetro de saber que milhares de jovens que aceitaram Jesus nos últimos tempos não subiram, é essa moda que está agora, né? Que as pessoas vão para o show gospel, né? Agora é negócio de show gospel, é um baile gospel, né? É Jesus escrito na camisa, é Jesus escrito na testa, naquela fitazinha, mas o compromisso, né, espiritual não existe porque não tem vida espiritual em si mesmo. Não nasceu de novo. Então, se houver um novo nascimento, né, um nascimento espiritual, o coração, a alma, o corpo físico, tudo vai pedir, né, uma busca espiritual. Então, muitas das vezes a gente está ali, né, sentindo aquela fraqueza espiritual, coisa que a pessoa carnal não sabe nem que existe, né? Uma fraqueza espiritual, uma necessidade de busca espiritual, né? Porque a carne está ocupando todo o espaço que deveria estar sendo ocupado pela busca incessante do Espírito de Deus. Amém, irmão? Vamos glorificar o seu Caspar no nome de Jesus. Meu Deus. Então, os irmãos veem que se nós falássemos somente da carne nessa noite e lêssemos o versículo 6 de João, capítulo 6 de João, versículo 35, e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Quem é uma pessoa carnal que vai entender essa palavra? A gente já está falando uma palavra aqui que entrar pelo ouvido sai pelo outro, né? Mas quando a pessoa espiritual, ela entende que Deus está falando de vida espiritual, né? Então que nessa noite nós vamos estar ligados no Espírito Santo de Deus, porque Deus vai dar a vitória, e a vitória é essa, que está no sangue de Cristo. Glória a Deus. Então, através do sangue do Senhor Jesus Cristo, nós vamos receber a nossa vitória. Eu me lembro que quando nós participamos da Santa Ceia do Senhor, nós estamos ali ligados com Cristo e sabemos que a nossa vitória vai vir do céu, e participamos do corpo e do sangue de Cristo, crendo numa comunhão. Não é verdade? Uma comunhão espiritual. Muitas das vezes a gente pensar que a comunhão é só carnal, né? Aí não vai participar do corpo e do sangue de Cristo para quê? Né? Pão e suco de uva tem em casa. Mas quando a gente participa do corpo e do sangue de Cristo, né, que é uma busca espiritual do céu, né, a gente vai estar ali alegre com o Senhor, vai ter uma vida espiritual para sair com os folhetos, para poder querer estar fazendo a obra do Senhor e ganhando almas para Cristo. Irmão, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo, porque se as portas do inferno prevalecessem, Cristo não teria ressuscitado, ele teria continuado morto, né, terra? Mas com toda aquela covardia que fizeram com o Filho de Deus, né, aleluia, glória a Deus, ainda assim ele ressuscitou ao terceiro dia e nos deixou uma grande proposta de que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então que nós possamos acreditar nas promessas do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que o inferno não prevalece contra a igreja, nunca prevaleceu, nem nunca vai prevalecer. Os irmãos pensam que pregar um evangelho na Índia é fácil, no lugar onde tem o hinduísmo. Ali não, onde tem o hinduísmo, irmão, eles não são mole não, não são fáceis não. Os irmãos vão pregar ali a palavra de Deus. Eu me lembro da revista da IPDA, eles dizem que mesmo que a pessoa venha se converter, dentro da casa dela tem ali as estátuas, que já são aquilo ali de geração em geração. Então eles aceitam a Jesus, mas a outra parte da família não aceitou, e eles não podem tirar aquele altar dali. Mas a palavra de Deus é pregada. Se os irmãos forem buscar os vídeos ali na internet, os irmãos vão ver que na palavra de Deus, né, que é pregar em todo mundo, tem o evangelho ali também na Índia. Se os irmãos for ver também ali em Israel, né, ali na Índia o hinduísmo, em Israel o islamismo, o evangelho, apesar de que tem muitas guerras, muitas brigas, né, por causa do islamismo, mas os irmãos sabem que mesmo assim o evangelho também é pregado ali naquelas terras. E por esses dias teve uma grande revolta por causa do Alcorão, mas as pessoas não têm que estar ali para pregar a revolução por causa de religião, tem que pregar a palavra de Deus, e é o que nós estamos fazendo nessa noite, pregando que Jesus é o pão e que Jesus é a vida, e Jesus é a água. Glória a Deus. E Jesus disse-lhe: eu sou o pão da vida,
aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Nós temos um Deus que nos completa, né, da fome e da sede, terra. Então, muitas das vezes nós podemos estar fracos, doentes em cima da cama, e estamos ali conectados com Deus. A gente sabe que se sair do corpo injustamente, o nosso juiz é Deus, terra. Então Deus vai justificar, não é verdade, irmão? Porque o cristão aqui na terra, ele pode ser injustiçado, né? Ele pode ser pisado, ele pode virar até tapete, né? Como foi o caso do Filho de Deus, que eles bateram na cabeça do Filho de Deus, eles colocaram a coroa na cabeça do Filho de Deus ali de espinho, eles colocaram ele, né, ali naquela cruz. Mas a Bíblia diz que a morte dos seus santos para Deus é uma grande alegria. Então os irmãos veem que a morte de Cristo foi uma morte injustiçada, né? Quando Judas ali esteve traindo a Cristo, vendendo ele por aquelas moedas, terra, ele foi vendido por um preço injusto, porque ele era uma pessoa justa, né? Havia um movimento na fé de Cristo. Cristo não esteve ali sentado dentro das tendas, dentro dos templos, não. Ele estava fazendo um movimento com a fé. Ele ia de cidade em cidade, onde tinha pessoas. A Bíblia diz que todas as pessoas que foram até Cristo foram curadas, né? Então a justiça de Deus age nessa situação, porque quando o Cristo estava ali fazendo a obra, ele estava crescendo diante do Senhor Deus, né, terra? Então, por mais que o homem falasse, Cristo não merece, ele está trazendo revolução no nosso meio, ele quer causar um desconforto entre nós e o povo ali de Roma, né, por causa das leis de Roma. Ao contrário, para Deus ele estava crescendo como pessoa, e a justiça estava crescendo, porque ele estava sendo injustiçado, estava sendo caluniado, estava, mas diante de Deus ele não estava, ele estava crescendo diante de Deus. Então, conforme houve aquela injustiça terrível contra o Filho de Deus, para o homem foi apenas uma morte natural, terra, mas para Deus aconteceu ali uma grande injustiça do homem ter matado o Filho de Deus. E Jesus Cristo foi o quê? Ressuscitado, né? E quando Cristo ressuscitou, a Bíblia diz que nós também ressuscitamos junto com Ele, e nós somos participantes das aflições de Cristo. Mas com toda essa participação que nós participamos da aflição de Cristo, não é uma participação em vão, porque nós, os injustiçados, que somos justiçados junto com Cristo, vamos ressuscitar junto com Cristo. Aleluia, terra. Então, quanto mais as pessoas fizerem injustiça com os cristãos, quanto mais pisotear no cristão, mais vitória o cristão vai receber diante de Deus. A Bíblia diz que o mínimo de aflição que a gente recebe aqui na terra é um eterno peso de glória. Então, se eles pegam o cristão e jogam ele na arena dos leões, ele já sai de lá com um corpo glorioso, com a coroa de glória na cabeça, porque ele foi injustiçado pelo Filho de Deus, pela obra de Deus, né? Então, de Gênesis a Apocalipse, aonde que os irmãos vê uma injustiça contra um crente, contra um justo, como a Bíblia cita como justo, diante de Deus, né? Não é uma injustiça. Os homens podem chegar ali e fazer aquela injustiça contra nós, nos pisotear, mas para Deus isso é uma grande glória, né? São os mártires. A Bíblia diz que aqueles que sofrem por causa de Cristo são os mártires. Os mártires, irmão, é uma pessoa condecorada, terra. Eu me lembro que num livro Divina Revelação do Céu, os anjos que apareciam, eles tinham divisa, várias medalhas, labanda súbia, lebendecai. Eita terra, labanda súbia. Olha aí. Então, irmão, conforme nós vamos sofrendo aqui, nós vamos subindo um degrau. Deus não mostra o degrau, terra? Então nós vamos subir naquele degrau ali, a gente vai sendo amassado, vai sendo pisoteado e vai subindo o degrau, mas não diante dos homens, diante de Deus, né? Por isso que a Bíblia diz, Deus não tem prazer naquele que retrocede. Porque conforme você está marchando, você está sendo condecorado por Deus, você está recebendo a vitória. Mas existe também a possibilidade da pessoa recuar e eu lembro que a irmã disse que veio 2 anjos e levou ela. Essa irmã eu conheci. Essa irmã disse que foi levada por 2 anjos que desceram com as asas abertas, levaram ela para o céu, e ela chegou ali na sala dos galardão. Irmão, interessante que ela disse que tinha muitas coroas ali, muitos troféus, e ela disse que tinha umas caixinhas assim, que tinha uma pedra linda ali dentro, que era o dom. E o anjo falou para ela assim, ó, isso aqui é um dom, eu pego ele e dou para aquele vaso. Se o vaso, né, como o povo diz que o vaso retém o dom, né, que ele agora eu esqueci o nome da palavra, se aquele vaso não levar aquele dom adiante, ele pega aquele dom e dá para outro vaso.
Então existe os galardão também no céu para todos aqueles que honram o Senhor Jesus. Irmão, os vasos, a Bíblia fala qual é o maior dom que tem, é o de profetizar. Buscar os maiores dons, principalmente de profetizar a terra. Então, conforme a pessoa busca a parte espiritual,